telespectadores do YouTube, meus queridos seguidores do canal Carlos Fé e Esperança sobre Rodas. Boa noite. Mais uma vez, vamos falar sobre Nossa Senhora de La Salette. Continuando a live da semana passada, vamos falar sobre Nossa Senhora de La Salette. Hoje eu vou introduzir, já falei um pouco das mensagens da semana passada, mas hoje nós vamos começar com o significado evangélico da mensagem de La Salette, ou seja, o significado de acordo com o Evangelho, para ver e compreender. Eis porque lhes falo em parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não ouçam, nem compreendam. Mateus 13, 13. Porém, vamos antes fazer uma pequena oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedindo ao Espírito Santo que venha ungir meus lábios, minha boca, meus pensamentos e todo o meu ser, para que eu fale a vocês aquilo que é do agrado e da vontade de Deus. E para que o Espírito Santo também unja os seus ouvidos, para que vocês ouçam e vejam aquilo que é do agrado e da vontade de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos também rezar como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E como iremos falar de Nossa Senhora, vamos saudá-la com a saudação angélica. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de falar, Nossa Senhora se comunica por sinais. Maria, Mãe de Jesus e Mãe Nossa, irradia a luz da ressurreição. O brilho de seu rosto é tal que Maximino é incapaz de olhar para ela. Então, o brilho de Nossa Senhora nas aparições era tão grande que Maximino não conseguia olhar para ela o tempo todo. E Melanie se deslumbra com sua presença. Suas vestes, como as de Cristo, na montanha no dia da transfiguração, igualmente resplandece de luz. A luz provém do grande crucifixo que tem sobre seu peito. Aparece em La Salette Maria Santíssima. Continua levando a cabo a missão que recebeu ao pé da cruz, tomar o sofrimento e a dor por nós, para nos dar vida na fé. Julguei não dever saber coisa alguma entre vós, senão Jesus Cristo e Cristo crucificado. 1 Coríntios 2:2.
Boa noite, queridos irmãos que estão entrando aí no chat. João Pedro Braga, boa noite. Edson Steiner, boa noite. Sempre alerta, Edson. Jesus Cristo me socorre. Sim, João Pedro, pode ficar tranquilo que Jesus está te socorrendo. E ele socorre mesmo. Continuando o texto, o crucifixo está entre um martelo e uma torquês, os instrumentos da paixão. Então, eu não aprendi ainda a colocar imagem aqui na live, por isso eu estou descrevendo agora os significados do sentido da cruz, do martelo, da torquês, da corrente, das rosas, na imagem de Nossa Senhora. Mas, depois da live, você pode dar uma busca no Google, imagens Nossa Senhora de La Salette. Imagens de Nossa Senhora de La Salette, e você vai, depois, olhando na imagem e ouvindo essa explicação, você vai compreender bem totalmente aquela imagem, todos os seus simbolismos e significados. Ok? Então, o crucifixo que está no peito de Nossa Senhora, na imagem de Nossa Senhora de La Salette, o crucifixo está entre um martelo e uma torquês, os instrumentos da paixão. Dos ombros da formosa Senhora cai uma corrente grossa, símbolo bíblico do pecado e das injustiças cometidas por nós contra nossos irmãos. Paralelamente às correntes, nas bordas do xale, a formosa Senhora tem rosas de várias cores. Isto nos recorda o Santo Rosário. Desde nossas raízes humanas até a cruz, e da cruz à glória e ao festim celeste. Também há rosas ao redor de sua cabeça, como um diadema de luz, e ao redor de seus pés, também rosas. Lancei raízes no meio de um povo glorioso, cuja herança está na partilha de meu Deus. Cresci como a palmeira de Cádiz, como as roseiras de Jericó. Eclesiástico 24, 16 a 18. Lancei raízes no meio de um povo glorioso, cuja herança está na partilha de meu Deus. Cresci como a palmeira de Cádiz, como as roseiras de Jericó. E até hoje, lá em Jericó, existem umas qualidades de roseira que só dá naquele lugar, que é uma roseira que não tem espinho. E as rosas são muito perfumadas. Até o dia de hoje, ainda tem lá em Jericó essas roseiras chamadas Rosa de Jericó. A Constituição Gaudium et Spes, no capítulo 13, no parágrafo 13, do Concílio Vaticano II, nos diz: daí que o homem está dividido dentro de si mesmo. Por isso, toda a vida humana, individual ou coletiva, se nos apresenta como uma luta dramática entre o mal e o bem, entre as trevas e a luz. Mas o homem ainda se encontra incapacitado para rescindir eficazmente por si mesmo aos ataques do mal, até sentir-se como acorrentado. Então, boa noite, Lourdes Franco. Vou ler de novo. A Constituição Gaudium et Spes, que é um documento do Concílio Vaticano II, nos diz: daí que o homem está dividido dentro de si mesmo. Por isso, toda a vida humana, individual ou coletiva, se nos apresenta como uma luta dramática entre o bem e o mal, entre as trevas e a luz. Mas o homem ainda se encontra incapacitado para resistir eficazmente por si mesmo aos ataques do mal, até sentir-se como acorrentado. Então, nós somos limitados
incapazes de nos defender por nós mesmos. Por isso é necessário uma vida de oração, uma vida de confiança em Nossa Senhora e nos nossos santos. Lembrando que eu estou falando para católicos. Quem não acredita, quem não é católico, por favor, peço respeito, porque eu estou falando para católicos. Então, Nossa Senhora, os anjos, os santos, são auxílios que Deus nos permite para nos ajudar nesta luta, que estamos acorrentados ao pecado e só conseguimos nos defender através dessa vida de oração e confiança em Jesus. Ouvi e ponde em prática. Então, para quem quiser depois anotar, eu vou dar umas passagens aqui do Evangelho, vocês podem depois, se quiser anotar agora, ou se quiser depois parar o vídeo, depois da live, quando vocês forem assistir de novo, e vocês poderão ler essas passagens. Lucas 6:46, 8:21, 11:28, e carta a São Tiago, capítulo 1, do versículo 25 ao 27. São Tiago, capítulo 1, do versículo 25 ao 27. Pela maternal caridade da Virgem Santíssima, ela intercede, ela se preocupa e continua trazendo os dons da salvação entre nós. Continua trazendo os dons da salvação eterna para nós, irmãos de seu Filho. Então, temos que tomar consciência que somos irmãos de Jesus, que ainda estamos peregrinando nessa terra, rodeados de perigos e dificuldades, até o dia de entrar na pátria feliz. A Santíssima Virgem fala o idioma do seu povo. A Virgem Santíssima é uma filha de Israel, que viveu em uma cultura específica. Por isso que temos que entender um pouco a cultura dos judeus para entender exatamente bem o que Nossa Senhora nos diz e transmite. Ela aparece também se comunicando segundo a cultura de seus filhos. Há uma grande consonância entre sua preocupação e a linguagem do povo. Na Bíblia, a palavra de Deus se manifesta de uma maneira concreta na história do povo de Deus. Maria, como filha de Israel, nos ensina a descobrir, através dos eventos, as situações, melhor dizendo, as situações da vida. A presença discreta de Deus, que faz maravilhas e que se recorda de seu amor por seu povo. Nossa Senhora vem apenas lembrar o que toda a Bíblia já nos diz desde o início. Ela vem reforçar aquilo que seu filho falou, relembrar o que está no Antigo Testamento e ainda nos ajudar a entender melhor. Ela nos chama à conversão urgente. Ela nos chama à conversão urgente. Por seu imenso amor, preocupa-se com indiferença religiosa e com nossos pecados, mas também com nossos problemas e esperanças. Infelizmente, pessoal, hoje existe muita indiferença religiosa, ou seja, as pessoas não estão nem aí para as coisas de Deus, para as leis de Deus. Muitas pessoas nem conhecem os 10 mandamentos, não sabem qual é a vontade de Deus ao seu respeito. Muitas pessoas não usam de abrir a Bíblia para ler pelo menos um pedacinho todo dia. Então a humanidade está vivendo ao sabor do mundo, distante de Deus e longe de tudo que Deus quer. A Virgem Maria se situa na tradição dos profetas. Um profeta é aquele quem Deus confia a missão de falar em seu nome ao povo, para revelar a esse povo, nos eventos passageiros desse mundo, a chamar a um amor maior. Em La Salette, a Virgem considera
a situação atual das colheitas, o trigo, as batatas, as uvas e as nozes, ela começa com a previsão pessimista dos agricultores: fome e morte infantil, se o trigo continuar assim. Então, na época, 1846, dia 19 de setembro de 1846, Nossa Senhora veio alertar, avisar que o povo não estava mais confiando em Deus para prover os alimentos, porque já existiam, aquele tempo eu não sei se tinha supermercado, mas nos nossos dias são os supermercados onde nós abastecemos as nossas casas. Então, porque o supermercado está cheio, as pessoas não se preocupam mais em pedir a Deus o alimento. Elas acham que é só pegar o dinheiro, ir no supermercado, comprar e tudo bem. Porém, esquecem-se de um grande detalhe, que para a comida chegar no supermercado, ela tem que vir da terra. E a terra só vai produzir se Deus quiser. Se Deus quiser. Se Deus mandar a chuva, se Deus der o clima adequado, se Deus fazer crescer, se Deus der a produção, se Deus abençoar e Deus nos der o pão nosso de cada dia, como rezamos no Pai Nosso. E é isso que Nossa Senhora veio alertar, que o povo está esquecendo desse detalhe, que é fundamental na salvação humana. E assim que ela proclamou essa profecia de fome e morte, realmente, nos anos seguintes, após essa promessa, na década de 60 e 70 do século XIX, houve uma grande carestia, uma grande fome na Europa e morreu mais de 1 milhão de pessoas de fome. Na Europa, na década de 60, 70, houve uma grande fome, morreu mais de 1 milhão de pessoas na Europa de fome. E foi isso que Nossa Senhora veio prevenir, mas muitos na época não acreditaram. Depois que começou a acontecer a fome, daí passaram a acreditar e rezar mais, e as coisas se resolveu. Portanto, se convertam. Diz que nós não prestamos atenção e logo chama a atenção de cada um. E ela nos diz, portanto, se convertam. As 3 palavras que Nossa Senhora diz em todas suas aparições, desde que ela começou a aparecer no tempo dos apóstolos até hoje, são 3 palavrinhas, resumem tudo o que ela falou sempre. Convertei-vos, penitência e oração. Conversão, penitência e oração. Conversão, penitência e oração. Essas 3 palavras resumem tudo que Nossa Senhora falou até hoje. Porém, cada lugar que ela apareceu tem uma mensagem específica, tem uma profecia específica, como iremos ver logo em seguida, aqui nessas mensagens de La Salette. Recorda-nos a chamada daquele que é a palavra, Jesus Cristo, seu Filho. O reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1,15. E novamente nos diz, não vos preocupeis, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6,37. E tudo mais, 6,33. Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado em acréscimo. Mateus 6,33. Na verdade, é uma chamada do Evangelho de Jesus Cristo, seu Filho, que talvez tenhamos esquecido. E a Virgem Santíssima nos recorda. Então, bem claro, Nossa Senhora nunca veio trazer novidade nenhuma. Ela apenas veio nos recordar do que estávamos nos esquecendo. Analisando seu discurso,
damos-nos conta das grandes verdades encontradas no Evangelho. Analisando os discursos de Nossa Senhora, damos-nos conta das grandes verdades encontradas nos Evangelhos de seu Filho Jesus. Ele já disse tudo, ela apenas vem relembrar e esclarecer. Tudo se concentra em Cristo Jesus, seu Filho. Cristo crucificado e ressuscitado. O papel de Maria Santíssima com relação a todo crente, todo aquele que crê, é unir-nos a Jesus em nossas lutas, batalhas e sacrifícios. Temos a oportunidade de ser transfigurados em Cristo. Então, em Jesus Cristo, nós somos transfigurados, transformados, renovados, e nós revestimos-nos da armadura de Deus, que é a palavra, a Bíblia, aquilo que Jesus nos ensinou. Então, voltando agora a mensagem de Nossa Senhora, continuando de onde eu parei na semana passada, depois quem quiser saber o início desta mensagem de Nossa Senhora, pode rever a live número 5, live oracional número 5, da sexta-feira, semana passada, que está aqui gravada no YouTube. Portanto, hoje eu vou apenas continuar, porque senão não dá tempo. Ainda hoje também não vai dar tempo de ler tudo, porque ainda essa mensagem é muito comprida, muito grande e muito importante. Tem que se comentar, tem que entender bem. Então, continuando. Nossa Senhora dizendo, no ano de 1864, lembrando que nós estamos falando dessa mensagem que foi dada a Maximine Melânia em La Salette, 1846, 19 de setembro de 1846. E aí Nossa Senhora pediu segredo e ficou em segredo até 1851, quando o Papa Pio IX pediu a Melânia que escrevesse tudo, e ela escreveu a mensagem para o Papa. Em 1851, o Papa Pio IX tomou conhecimento das mensagens. E depois, em 1858, que Nossa Senhora autorizou e disse a Melânia que em 1858 essa mensagem poderia ser publicada. Ou seja, revelada ao público, a todos nós. Portanto, essa mensagem já é conhecida a partir do ano de 1858. E ela disse, em 1846, ela disse, no ano de 1864, portanto, 22 anos depois, serão libertados do inferno, foram, na época lá, libertados do inferno, Lúcifer com um grande número de demônios. Eles abolirão a fé pouco a pouco, mesmo nas pessoas consagradas a Deus. Irão cegá-las de tal forma que, salvo se elas forem abençoadas por uma graça especial, essas pessoas assimilarão o espírito desses anjos maus. Muitas casas religiosas perderão completamente a fé e muitas almas se irão perder. Então, por causa dos maus exemplos de religiosos, religiosas, padres, bispos, cardeais, por causa dos maus exemplos, dos maus comportamentos deles, muitas almas irão se perder. Olha bem o que Nossa Senhora está avisando, hein? Precisamos rezar muito pelo clero. Continuando. Os livros maus abundarão na terra e os espíritos das trevas espalharão por toda parte um relaxamento universal por tudo o que seja serviço de Deus, e terão um enorme poder sobre a natureza. Haverá igrejas dedicadas ao culto desses espíritos. Aqui ela se refere ao espiritismo, e daí
no ano de 1857, ou seja, um ano antes dessas mensagens se tornarem públicas, Allan Kardec popularizou o espiritismo no Brasil. O maior país católico do mundo, Paris, 1857. O professor francês Hippolyte Léon Denisard Rivail, de 53 anos, estava prestes a colocar um ponto final em seu mais novo livro quando se viu tomado por uma dúvida: usar seu nome de batismo, Hippolyte Léon Denisard Rivail, ou recorrer a um pseudônimo. E ele usou o pseudônimo de Allan Kardec. E no ano de 1857, ele codificou o espiritismo e espalhou pelo mundo. Então, olha o que Nossa Senhora está dizendo aqui. Haverá igrejas dedicadas ao culto desses espíritos, que são os centros espíritas que Allan Kardec espalhou pelo mundo. Certas pessoas serão transportadas de um a outro lugar por esses maus espíritos, e até sacerdotes, porque eles não serão conduzidos pelo bom espírito do Evangelho, que é um espírito de humildade, de caridade e de zelo pela glória de Deus. O que eu estou lendo aqui foi Nossa Senhora quem disse, não sou eu. Vou ler de novo. Certas pessoas serão transportadas de um a outro lugar por esses espíritos maus, e até sacerdotes, porque eles não serão conduzidos pelo bom espírito do Evangelho, que é um espírito de humildade, de caridade e de zelo pela glória de Deus. Em algumas ocasiões, os mortos e os justos serão trazidos de volta à vida, isto é, esses mortos tomarão a aparência das almas justas que viveram na terra para melhor seduzir os homens. Esses ditos mortos ressuscitados serão mais do que o demônio sob as suas figuras e pregarão outro evangelho, contrário ao do verdadeiro Jesus Cristo, negando quer a existência do céu, quer ainda a existência das almas dos condenados. Todas estas almas aparecerão como que unidas aos seus corpos, e serão vistos por toda parte, prodígios extraordinários, porque a fé verdadeira se extinguiu e a falsa luz ilumina o mundo. Ai dos príncipes da igreja que se tenham apenas dedicado a acumular riquezas e salvaguardar a sua autoridade e a dominar com orgulho. É muito grave o que Nossa Senhora falou aqui agora, que ela está se referindo a esses espíritos que baixam nos centros espíritas, são espíritos embusteiros, enganadores, que não têm o espírito do Evangelho, que não têm, eles vêm para enganar e seduzir, se passam de bonzinhos, conseguem até ajudar as pessoas, realizam até grandes prodígios, porém são espíritos embusteiros. Aquilo que está na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 12. Espíritos malignos espalhados nos ares. São esses espíritos que usam a forma e a aparência dos mortos para enganar e seduzir aqueles que vão a esses lugares. Continuando, agora ela está se referindo ao Papa. O vigário do meu filho terá muito que sofrer, porque por um tempo a igreja será entregue a grandes perseguições. E nós já estamos vendo igrejas depredadas, sacrários profanados, imagens quebradas, igrejas queimadas, enfim, tantas desordens que temos visto no mundo de hoje.
será o tempo das trevas. É o que estamos vivendo hoje. Isso ela falou há 174 anos atrás. Bem lembrado. 174 anos atrás. A igreja terá uma crise medonha. Olha bem, a igreja terá uma crise medonha. Esquecida a santa fé de Deus, cada indivíduo quererá governar-se por si mesmo e ser superior aos seus semelhantes. Então, agora estamos vivendo essa época em que as pessoas, eu não acredito nisso, não acredito naquilo, isso eu acredito, eu quero assim, para mim é melhor assim, aquilo eu não quero, deixa para lá. Como se fosse senhor de si, esquecendo que quem veio trazer a verdade foi Jesus. E a verdade é o que Jesus falou, não é o que a pessoa quer ou deixa de querer. Esquecida a santa fé de Deus, cada indivíduo quererá governar-se por si mesmo e ser superior aos seus semelhantes. Serão abolidos os poderes civis e eclesiásticos, toda ordem e justiça serão calcadas aos pés. Só se verão homicídios, olhem bem, homicídios, ódios, inveja, mentira e discórdia, sem amor pela pátria e pela família. Quando eu era criança, a gente entrava na escola, primeira coisa, tinha o hasteamento da bandeira, cantava-se o hino nacional, fazia-se uma oração, depois entrava para as aulas. Hoje em dia, nada disso mais nas escolas. Inclusive, é proibido falar de religião nas escolas, infelizmente. E é isso que Nossa Senhora está falando. Esquecidas a santa fé de Deus, cada indivíduo quererá governar-se por si mesmo e ser superior aos seus semelhantes. Serão abolidos os poderes civis e eclesiásticos, toda ordem e justiça serão calcadas aos pés. Só se verão homicídios, ódios, invejas, mentira, discórdia, sem amor pela pátria e pela família. Infelizmente, o mundo está assim, e é o que nós estamos vendo e é o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Isso Nossa Senhora falou há 174 anos. Bem claro, 174 anos. Boa noite, Lourdes Franco. Boa noite, José Luiz. Todos que estão no chat. Boa noite, Edson. Continuando. Nossa Senhora falando novamente do Santo Padre, do Papa. O Santo Padre sofrerá muito. Estarei com ele até o fim, para receber o seu sacrifício. Os malvados tentarão muitas vezes contra a sua vida, sem poder pôr fim aos seus dias. Quer dizer, ela está dizendo que muitas vezes tentarão matar o Papa, mas ela vai estar com ele e não conseguirão pôr fim aos seus dias. Nem ele, porém, nem o seu sucessor. Nota escrita por Melânia na margem de seu exemplar, que não reinará por muito tempo. Verão o triunfo da Igreja de Deus. Então, os maus não vão reinar por muito tempo. Daí nós veremos a vitória da Igreja. Continuando. Todos, olha, o que eu estou lendo agora, o que Nossa Senhora falou, tá? Todos os governantes civis terão o mesmo plano, que será o de abolir e fazer desaparecer todo o princípio religioso. Ou seja, ela está avisando que os governantes do mundo, presidentes, governadores, reis, prefeitos, estarão imbuídos do plano de abolir e fazer desaparecer todo o princípio religioso, para dar lugar ao materialismo, ao ateísmo, ao espiritismo e a toda espécie de vícios. No ano de 1865, será vista a abominação nos lugares santos.
Nos conventos, as flores da igreja estarão putrefadas, e o demônio se converterá no rei dos corações. Que os que estão à frente das comunidades religiosas vigiem as pessoas que irão receber, porque o demônio usará de toda malícia para introduzir nas ordens religiosas pessoas dadas ao pecado, pois as desordens e o amor aos prazeres da carne estarão espalhados por toda a terra. Então, olha bem o que Nossa Senhora está falando. Vamos entender bem. Eu vou ler de novo. É uma coisa muito séria, muito grave, e aconteceu já isso a partir de 1865, ela está falando. Todos os governantes civis terão o mesmo plano, que será o de abolir e fazer desaparecer todo o princípio religioso, para dar lugar ao materialismo, ao ateísmo, ao espiritismo e a toda espécie de vícios. No ano de 1865, será vista a abominação nos lugares santos. E foi nesse ano, 1865, que Napoleão III tentou sequestrar o Papa, e ele tentou se tornar Papa e Imperador ao mesmo tempo. Napoleão III. Continuando agora o que Nossa Senhora está falando. No ano de 1865 será vista a abominação nos lugares santos. Nos conventos, as flores da igreja estarão putrefadas, e o demônio se converterá no rei dos corações. Ou seja, flores da igreja, ele está dizendo as jovens freiras, os jovens freis, os seminaristas, e ela diz que as flores da igreja estarão putrefadas, e o demônio se converterá no rei dos corações. Que os que estão à frente das comunidades, aí ela dá um alerta aos superiores e religiosos que comandavam as ordens religiosas, que os que estão à frente das comunidades religiosas vigiem as pessoas que irão receber, porque o demônio usará de toda a sua malícia para introduzir nas ordens religiosas pessoas dadas ao pecado, pois as desordens e o amor aos prazeres da carne estarão espalhados por toda a terra. A França, a Itália, a Espanha e a Inglaterra, aqui ela se refere especificamente a 4 países, prestem atenção. A França, a Itália, a Espanha e a Inglaterra estarão em guerra. O sangue correrá pelas ruas. O francês lutará contra o francês, o italiano contra o italiano, e depois haverá uma guerra geral, que será medonha, e que foi mesmo a Primeira Guerra Mundial, que veio depois, e em seguida a Segunda Guerra Mundial. Por um tempo, continuando o que ela está falando, por um tempo, Deus irá esquecer-se da França e da Itália, porque o Evangelho de Jesus Cristo já não é conhecido. Os malvados desenvolverão toda a sua malícia. Os homens irão matar-se e assassinar-se até dentro das casas. Ao primeiro golpe da sua espada fulminante, as montanhas e a natureza inteira estremecerão de espanto, porque as desordens e os crimes dos homens transpassam a abóbada do céu. Paris será queimada e Marsella engolida. Paris será queimada e Marsella engolida. Várias grandes cidades serão abaladas e soterradas por terremotos. As pessoas acreditarão que tudo estará perdido. Não se verá mais do que homicídios, não se ouvirão senão os ruídos das armas e as blasfêmias. Olha tudo que pode acontecer por causa do pecado, hein? Que Nossa Senhora está avisando
para que a gente reze para que isso não aconteça. Os justos sofrerão muito. As suas orações, a sua penitência e as suas lágrimas subirão ao céu, e o povo de Deus pedirá perdão e misericórdia, e implorará a minha ajuda e intercessão. Então, ela está dizendo que as pessoas que rezam, as pessoas que imploram a misericórdia, podem salvar o mundo desses castigos. Então, Jesus Cristo, por um ato de sua justiça e da sua misericórdia para com os justos, mandará os seus anjos dar morte a todos os seus inimigos. Num abrir e fechar de olhos, os perseguidores da Igreja de Jesus Cristo e todos os homens escravos do pecado perecerão, e a terra ficará como um deserto. Olha bem, os anjos vão limpar a terra dos pecadores, serão exterminados. Aqueles que dão a vícios, pecados, serão exterminados por sua impiedade, pela sua dúvida de acreditar em Deus. Continuando o que Nossa Senhora falou agora. Será feita a paz, a reconciliação de Deus com os homens. Jesus Cristo será servido, adorado e glorificado. A caridade florescerá por toda parte. Os novos reis serão o braço direito da Santa Igreja, que será forte, humilde e piedosa, pobre, zelosa e imitadora das virtudes de Jesus Cristo. O Evangelho será pregado por toda parte, e os homens farão grandes progressos na fé, porque haverá unidade entre os obreiros de Jesus Cristo e porque os homens viverão no temor de Deus. Vou ler mais um pouquinho, porque essa mensagem ainda é muito comprida. Vou ler só mais um tópico, porque é muito comprida. Daí continuarei semana que vem. Essa paz entre os homens não será longa. 25 anos de abundantes colheitas farão esquecer que os pecados dos homens são a causa de todos os males que sucedem à terra. Olha o que ela está dizendo. Os pecados dos homens são a causa de todos os males da terra, inclusive a fome. Um precursor do anticristo, com um exército composto de muitas nações, combaterá o verdadeiro Cristo, o único Salvador do mundo. Derramará muito sangue e pretenderá aniquilar o culto de Deus, para que se considere a ele como Deus. Então ainda não será o anticristo que vai aparecer logo de cara, mas virá também um precursor. Chegará um tempo em que aparecerá um governante que se colocará como o Salvador do mundo, que vai acabar com as guerras, acabar com a fome, porém matará a muitos, lavará a terra com o sangue de muitos. E isso será uma preparação para a vinda do anticristo, que está prevista no livro do Apocalipse, na Sagrada Escritura. Um precursor do anticristo, com um exército composto de muitas nações, combaterá o verdadeiro Cristo, o único Salvador do mundo, derramará muito sangue e pretenderá aniquilar o culto de Deus, para que se considere a ele como Deus. Então, o próprio precursor do anticristo irá querer ser adorado como Deus. Porém, quem vai ser colocado como uma presença, entre aspas, um falso Deus, será o anticristo. Então eu vou parar um pouco por aqui, porque senão fica muita coisa para entender, e vamos dar uma resumida aqui.
Nossa Senhora está avisando sobre os pecados, sobre os males que estão assolando o mundo. A causa dos males são os pecados e que nós precisamos ter uma vida de oração, uma vida de entrega a Deus, uma vida mais santificada, porque a maioria da humanidade não quer saber de Deus mais, não quer ter compromisso com as coisas de Deus ou com as coisas sagradas. A grande parte da humanidade nem sequer mais sabe que existem 10 mandamentos que Deus nos deixou para guiar a nossa vida. E nós precisamos relembrar os 10 mandamentos. Recomendo a vocês que procurem conhecer, procurem saber e, principalmente, procurem viver os 10 mandamentos, porque nós não podemos mais ficar brincando com as coisas sagradas, brincando de ser cristão, brincando de ser católico, porque vivemos tempos difíceis. E quem não estiver unido a Deus, quem não estiver unido a Nossa Senhora, vai passar por muitas necessidades, vai ainda sofrer muito, muito, muito. Sim, como Edson está dizendo aqui, que a humanidade perdeu o respeito. É verdade. A humanidade perdeu o respeito por tudo que é sagrado, por tudo que é de Deus. As pessoas entram na igreja como se entra num bar, como se entra numa praia. As pessoas não têm mais aquela noção do sagrado. Antes, todos que entravam numa igreja, primeira coisa, fazia genuflexão já na porta. Depois chegava diante do Santíssimo, ajoelhava-se e adorava por alguns minutos a Jesus. Hoje não se vê mais isso. As pessoas chegam batendo papo, chega, fica conversando antes da missa, conversa durante a missa, namora durante a missa. Infelizmente, uma baderna total. Não se respeita mais o sagrado. Gente, eu quero lembrar que a igreja é um lugar sagrado. É um território sagrado. Vamos lembrar que eu já falei aqui várias vezes e vou repetir. Quando Moisés chegou próximo à sarça ardente para falar com Deus, e Deus falou com Moisés, primeira coisa que Deus lhe disse: tira a sandália dos teus pés, pois o solo em que pisas é sagrado. Sagrado. A Arca da Aliança que o povo carregava no deserto, que continha as tábuas da lei, representava a presença de Deus no meio dos homens. E ela tinha que ter muito respeito, não podia ser tocada. Quem tocasse na Arca da Aliança sem autorização de Deus, fulminantemente caía morto. Caía morto. Se isso fosse válido nos dias de hoje, quanta gente cairia morto dentro da igreja, hein? Por falta de respeito, falta de sensibilidade com as coisas de Deus, falta de conhecimento das leis de Deus. Hoje em dia estão brincando com as coisas de Deus. E é a mais pura e infinita misericórdia de Deus é que ainda está preservando esse mundo. E segundo São Leonardo de Porto Maurício, o mundo ainda está de pé hoje por causa das santas missas bem celebradas, santas missas bem participadas, que ainda tem muitas no mundo, graças a Deus. E é preciso, gente, tomar consciência, é preciso entender que nós temos que parar de brincar de religião, temos que viver uma religiosidade séria, procurar conhecer a nossa fé, procurar conhecer a lei de Deus, a palavra de Deus, os documentos da igreja de 2000 anos. Tem documentos da igreja desde o século I, quando Jesus ascendeu aos céus e os seus apóstolos ficaram comandando a igreja que ele deixou. Eles foram escrevendo documentos de lá até hoje.
Tem muita coisa para ler, para estudar, para saber. Não podemos mais ficar vivendo uma vida sem conhecimento das coisas de Deus, porque o mundo está aí, o pecado está abundante, muitas mentiras e verdades misturadas no mundo. E como saber o que é verdadeiro e o que é falso, se não conhecermos a nossa fé, se não conhecermos a nossa igreja, se não procurarmos saber, estudar, ler. E quem não gosta muito de ler, tem muitos vídeos bons no YouTube de grandes pregadores. Aqui recomendaria a irmã Zélia, o Anderson Reis, Moisés Rocha, doutora Filó, também o padre Moacir Anastácio, a Comunidade Renascido Pentecostes, Santuário São Miguel Arcanjo de Bandeirantes, Paraná, Padre Roberto. Também tem muita coisa boa, muita evangelização. Padre Alberto Gambarini, com seu encontro com Cristo. Padre Eduardo Dugart, da Associação Senhor Jesus Campinas, da TV Século XXI. Padre Jonas Abib, agora Monsenhor Jonas Abib, da Canção Nova. Enfim, tem muita coisa. Só fica na ignorância quem quiser. Só fica na ignorância quem quiser. Me perdoe, meu irmão, mas tenho que ser sincero. Se você não conhece a sua fé, você é ignorante de fé. Procure aprender, procure saber, procure conversar com quem pode te ajudar, porque você não pode viver na ignorância da fé. E não é ignorante no sentido pejorativo, mas o ignorante no sentido de ignorar, o que o verbo quer dizer. Ignorar é não saber, não conhecer, não ter conhecimento de algo. Isso é ignorância. Então, se você não conhece a sua fé, você é um ignorante da fé. Desculpe falar a verdade, mas é preciso, porque é necessário dar um sacoalhão, um puxão de orelha para ver se acorda, porque já chega de viver católico morno, porque Jesus falou no Apocalipse, os mornos eu vomitarei. Se você quer continuar morno, sinto muito, meu irmão. Jesus disse, os mornos eu vomitarei. Se você for continuar morno, Jesus vai te vomitar. Sinto muito, mas essa é a verdade. Não sou eu que inventei nada, foi Jesus. Se você quer discutir, quer brigar, fala com ele, tá bom? Porque eu tenho a obrigação de ser sincero e abrir seus olhos. Está na hora de acordar. Já passou da hora de acordar. Passou da hora de saber conhecer a nossa fé, conhecer a verdade. Porque Jesus disse, está no Santo Evangelho de São João, a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. O Espírito Santo vos convencerá da verdade. O Espírito Santo vos convencerá da verdade. Amém? Então, por hoje é só. Vamos fazer uma pequena oração, encerrando a nossa live. Já 52 minutos. Vamos agradecer a Deus por esse momento, por tudo que Ele nos disse. E recomendo que vocês pesquisem também sobre as mensagens de Nossa Senhora de La Salette. Tem muita coisa, basta buscar no Google, mensagens de Nossa Senhora de La Salette. Tem vídeos, tem sites, tem a mensagem escrita, tem vídeos explicando e falando da mensagem, ok? Então vamos rezar para encerrar a nossa live. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Boa noite, Edson. Boa noite, João Pedro. Boa noite, Lourdes Fragoso, Lourdes Franco. Boa noite, Edson Steiner. Boa noite, José Luiz. Boa noite, Amélia Meinha Zani. Boa noite a todos que estiveram no chat e a todos que acompanharam a live. Recomendo e peço a vocês que compartilhem, porque muita gente precisa ouvir isso, e também não esqueça de dar o like, porque quando você clica no joinha e a mãozinha fica azul, o YouTube reconhece que esse vídeo é relevante, e quanto mais like tiver, esse vídeo vai ser considerado relevante, e aí o YouTube vai começar a colocar nas recomendações dos usuários do YouTube, ok? O like é muito importante. Obrigado, Edson, pelas palavras. Obrigado por tudo, pela presença, sempre fiel aqui. E peço que você divulgue também para os seus amigos, conhecidos, parentes, que vocês todos que estiveram no chat aqui, divulguem para seus parentes, amigos, conhecidos, e não esqueçam de pedir que eles deem aquele like, tá bom? E também quero mandar aqui um abraço para a Beatriz, que está assistindo o tio Carlinhos, e para a minha amiga Ivanilda, que está assistindo lá também. Deus abençoe a todos. É isso mesmo, Edson. Sempre alerta. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beatriz, um beijinho do tio Carlinhos.